Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Feche seus olhos, curve sua fronte. Aleluia. Amado Senhor, em nome de Jesus estamos reunidos aqui nessa noite. Eu te agradeço, meu Deus. As tuas misericórdias, elas são a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Jesus, por lançar, ó Deus, o nosso passado no mar do esquecimento. E hoje podermos estar aqui diante de Ti, de rosto aberto, sem máscara, de coração livre em Tua presença, para ministrar a Tua palavra. Que bom, Senhor, que o Senhor não pautou a nossa identidade naquilo que éramos 15 anos atrás, 20 anos atrás. O Senhor olhou para nós, ó Deus, que éramos um monte de barro sem forma, e tem nos moldado pelo poder do Teu Espírito. Nós te agradecemos, Jesus. Hoje compreendo em meu coração que essa noite será mais uma roda, dentro da roda do oleiro, aonde receberemos o Teu toque para o molde do nosso coração, Senhor. Nós não tomamos a forma do mundo, nós estamos aqui aguardando o Teu ministrar. Ministra no Senhor, e esse mesmo procedimento que houve no nosso Senhor, que haja em nós também, Pai. Esvaziamento, humildade, obediência, para o louvor do Teu glorioso nome. Eis aqui a Tua igreja, Senhor Jesus. Fale conosco o que o Senhor quiser. Continua nos ministrando, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Como é que é o nome do pastor, pastor? Ari? Ari Pereira. Pastor Ari, eu tenho pensado muito na volta de Cristo. Diante da igreja, isso tem ocupado a meditação do meu coração, o retorno do nosso Senhor Jesus. Confesso para vocês também que, ainda que Jesus nos direcionou a não andarmos ansiosos, eu penso em tanta gente que já veio aqui nesse local, participou dos cultos, se batizou, mas não perseverou. Que se Cristo retorna hoje, todo crente saudável, ele entende dos tempos escatológicos, e você sabe que quando Jesus volta, os mortos ressuscitam, os que morreram em Cristo ressuscitam. E a igreja que está viva, fiel com o Senhor Jesus Cristo, ela é arrebatada juntamente com os mortos em Cristo que ressuscitam, e são elevadas às alturas para o Senhor nos ares, para estarem com Ele. Paulo direcionou a nos consolarmos uns aos outros com essa palavra. E ainda, se você entende dos tempos escatológicos, você vai compreender o governo de Cristo, primeiro 1000 anos aqui nessa terra. Após isso, Satanás sendo solto, a batalha do Armagedon, a segunda ressurreição dos mortos, o juízo eterno,
e o novo tempo, que nós não sabemos direito como vai ser, mas apenas nos tem prometido o que olho algum viu, ouvido algum ouviu, nem jamais subiu ao coração a mente do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os nossos olhos se firmam em Cristo nesse tempo, e quando eu penso na sua volta, eu penso na igreja que Ele vem buscar. E quando eu penso na igreja que Jesus vem buscar, as minhas orelhas ficam em pé. Muitas parábolas o nosso Senhor Jesus Cristo deixou, uma delas é das 10 virgens, onde não eram 5 prostitutas e 5 virgens, eram 10 virgens, mas somente 5 entraram, mostrando e provando para nós que não é de qualquer jeito, que não é essa porcaria da hipergraça que está sendo anunciada na nossa geração, que não é crente desviado que se finge atrás de versículos bíblicos, que não é de qualquer forma. O evangelho continua sendo da porta estreita, o caminho continua sendo estreito, e nós não podemos ser babacas em pensar que Jesus modernizou, porque Ele mesmo disse que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Quando eu olho para a igreja, meu coração se desespera. Mas Jesus nunca mandou a gente olhar para a igreja, porque quem constrói e alinha a igreja é Ele próprio. Ele sempre direcionou para nos mantermos com os olhos fixos nele. Só que Jesus, quando diz para nós mantermos o nosso olhar fixo nele, não é o que eu acho de Jesus, o que eu quero ver de Jesus, o que eu imagino que seja Jesus, não. Jesus tem atribuições do seu caráter, de sua autoridade, e nessa noite começamos a leitura nesse culto dizendo: Deus o exaltou acima de tudo. Eu temo de que mesmo depois de todos esses anos, nós não temos seguido Jesus. Temos seguido o que nós achamos de Jesus. Por isso o culto é feito de qualquer jeito, a adoração é feita de qualquer jeito, é pregado de qualquer jeito, porque não se interessa em buscar genuinamente quem é o Senhor. Então em meu coração flui um mix de alegria por ver que Jesus está abrindo sua palavra a nós, mas também um desespero de ver quanta coisa ainda precisa ser feita. Muitos estão agarrados numa falsa segurança de que participar de cultos e vir na igreja é garantia de alguma coisa, quando definitivamente, irmão, não é. Quantos cultos que a gente ora, os demônios caem ali. Até demônio vem na igreja, irmão. Até demônio participa de culto. Garantia do Senhor, irmãos, é conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo até o dia do seu retorno. Tem despertado em meu coração uma curiosidade de conhecer Jesus. Não me entenda mal. Eu já caminho com o Senhor há 19 anos, irmãos. O que me consola é o que o apóstolo Paulo falou. Ele disse: eu anseio conhecer a Cristo. E falou isso nas últimas cartas que escreveu. Paulo caminhou a vida inteira com Jesus e ainda não tinha conhecido Jesus na sua plenitude. A nossa geração, que é uma geração da informação, lê 3, 4 versículos e acha que sabe de tudo. E assim a nossa caminhada de fé, igreja, para nós entrarmos no nível que Jesus tem para nós precisamos abrir mão daquilo que nós achamos que sabemos a respeito dele. Deus o exaltou.
A Bíblia também, nesse texto que nós lemos, ela relata aqui, diante desse Jesus, do Jesus genuíno, não as concepções humanas, amém, irmão? Você está entendendo? Não o que nós achamos de Jesus, diante do Senhor Jesus, todo joelho vai dobrar. E às vezes eu olho para o meu Jesus, o jeito das orações que eu faço a Jesus, às vezes até parece que o diabo é mais forte que ele. Eu não quero te envergonhar, nem que você tenha um apreço especial ou demerital de mim, mas às vezes algumas orações, uns pedidos de socorro, parece que eu nem creio no Senhor Jesus, que quando Ele vai prender Satanás eternamente, Ele nem levanta do trono, Ele manda um anjo. Fala, anjo, prenda lá e faz favor, arruma essa bagunça aí para mim. Quando eu olho para o Senhor Jesus, eu vejo que toda língua vai confessar, e olha que eu já encontrei algumas línguas desafiadoras nessa minha vida. Jesus é uma mentira. Que Espírito Santo, o quê? Deus não existe. Quantas línguas? Essas mesmas línguas que falaram tudo isso, elas mesmas, porque diz assim, ó, toda língua vai confessar. Se tem joelho, vai dobrar. Se tem língua, vai confessar. Mas vai confessar uma coisa, irmãos, que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Quando eu penso no contraste entre quem Cristo é e quem eu acho que é Cristo, eu preciso ir para as Escrituras para achar realmente quem é Jesus. O que tu acha, irmão? É ou não é bom ir para a bibliografia, para a biografia do Senhor, para descobrir quem Ele é? E quando eu vou para a Bíblia, eu encontro os 3 estados de Jesus: a pré-existência, a existência e a pós-existência. Ou a pré-encarnação, a encarnação e a pós-encarnação, para ficar melhor o termo. Onde na pré-encarnação, Ele já é profetizado que ia acontecer tudo o que aconteceu. A Bíblia prega o Evangelho desde Gênesis 1. Porque lá em Gênesis 1 nós encontramos 3 pessoas. O Pai liberando a palavra e o Espírito com o Senhor Jesus Cristo fazendo todas as coisas. O Espírito Santo não tem forma humana, mas o Pai olha para alguém e fala: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Opa, tem alguém ali. Porque senão, façamos o homem à minha imagem e minha semelhança. Tem mais alguém ali que é igual a Deus. Quando eu vejo o relato da queda, então, eu vejo Deus profetizando para Eva: Eva, a tua semente vai calcar os pés sobre a serpente. Alguém nascido de mulher vai esmagar o diabo. E nós sabemos quem fez isso. Quando eu sigo a leitura, eu vou entrar no livro de Josué e eu vou ver um anjo, que a palavra de Deus coloca ele assim: o anjo com A maiúsculo. Não é qualquer anjo, é o anjo. Que ele sauda Josué assim: paz seja convosco. Você conhece esse cumprimento, irmão? Você lembra quem faz esse cumprimento? Você sabe como Manoá, pai de Sansão, ele é cumprimentado pelo o anjo que aparece para ele também no paz seja convosco. Jesus já estava ali, já estava. Quando nós estudamos a história de Abraão, nós vamos ver que Deus abre uma promessa para Abraão e fala assim: por meio da tua semente serão benditas todas as nações da terra. Isaac não conseguiu abençoar ninguém, irmãos, mas a semente de Abraão, nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio dele, toda a terra foi abençoada, todas as nações foram abençoadas. Quando eu olho ainda, eu vejo Moisés falando assim: ó, eu vou morrer, mas vai vir um profeta que nem eu, que vai falar a respeito da nova aliança para vocês, a ele vocês deem ouvidos. Quando eu leio o profeta Isaías, então eu vou ver que a virgem vai conceber, isso vai ser um sinal. Eu continuo a leitura e eu vejo uma virgem que concebeu, eu vejo, cara, a batata, a profecia cumpriu. Ainda quando eu leio mais para frente, um pouco nos profetas menores, eu vejo o profeta Daniel, que diz assim: ungido, aquele que foi coroado como rei, ele vai morrer e depois ele vai ressuscitar. E aí eu lembro de uma história de um cara que realmente morreu e ressuscitou.
Quando eu leio o Salmo de número 22, eu vejo o Salmo do crucificado, eu vejo Davi profetizando que suas mãos seriam pregadas no madeiro, teria seu lado aberto. Ele estava anunciando sobre Jesus. E isso é tudo antes do nosso Senhor Jesus encarnar. Então, no tempo que Deus preparou, Jesus Cristo encarna. E quando encarna, Ele encarna como homem, comedor de arroz e feijão, que nem eu e você, irmãos. Sofrendo as mesmas paixões que nós sofremos. Sendo tentado da mesma forma que você é tentado. A única diferença de Jesus e de mim, de Jesus e de você, é que Jesus, quando foi tentado, Ele não pecou. Mas tu pode ter certeza que Jesus entende todas as tentações que você está passando, irmão. Jesus compreende tudo, todas as tuas incógnitas, todos os teus problemas, porque Ele foi 100% homem. Ele foi profetizado por João Batista. Ele foi batizado nas águas. Eu tenho vontade de chorar, irmão, porque todo mundo ia para Jesus confessar, todo mundo ia para João Batista confessando os seus pecados. E João Batista batizava, então chega Jesus sem pecado. João Batista olha para ele e fala: não, cara, tu que tem que me batizar. Jesus olha para João Batista e fala: não, eu vim para cumprir toda a lei, pode me batizar aí. Todo mundo desceu as águas falando: eu sou viciado, eu sou prostituta, eu sou adúltero, eu sou ladrão, eu sou blasfemo. Baixou um cara nas águas com a boca fechada, porque não tinha um pecado para confessar. E quando ele é batizado, uma voz fala. E a voz que fala não fala pecado, a voz que fala diz assim para todos ouvirem: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Esse nosso Senhor Jesus Cristo foi direcionado pelo Espírito Santo, que desceu em forma corpórea sobre ele para ir ao deserto, para mostrar para eu e para você de que quando o Espírito Santo vem e nós cumprimos a palavra, Deus não nos coloca numa bolha. Na caminhada cristã vai ter problema sim, vai ter tentação sim, vai ter dias que nós vamos quase morrer, irmão, vai ter dias que nós vamos ter vontade de desistir, e tudo está de acordo com a palavra. Mas lá no deserto, irmão, Jesus, Ele vence o diabo e sai do deserto no poder do Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo Ele começa a curar todos os oprimidos de Satanás. Ele começa a desfazer todas as obras do diabo, curando enfermidades de todas as classes, espirituais, almáticas e do corpo. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo libertando endemoniados, curando loucos, curando paralíticos, curando leprosos, restaurando mulheres de fluxo de sangue, ressuscitando mortos. Ninguém jamais na história da humanidade fez tantos milagres quanto o nosso Senhor Jesus. Então o nosso Senhor Jesus chama as multidões que estavam sedentas por milagres e fala: eu vou dar a vocês algo que genuinamente vai transformar as vossas vidas. E libera o ensino do discipulado. Mateus 4, 5, 6 e 7. Libera a legislação do reino para aqueles que falavam: cara, eu não quero só a bênção, eu quero o abençoador. Eu não quero só aquilo que Ele pode fazer, eu quero quem Ele é. Eu quero conhecer esse Senhor Jesus. Esse nosso Senhor Jesus, Ele foi o Cordeiro de Deus, que no tempo que Deus marcou, foi morto no meu e no seu lugar. Após 3 dias morto já, sepultado, eu não posso dizer enterrado, porque não foi em terra, foi numa gruta de pedra. 3 dias depois, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscita pelo poder de Deus. Sobre Ele foi profetizado que levaria as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estaria sobre o seu sacrifício. Sobre suas pisaduras nós seríamos sarados, tudo conforme Ele profetizou. Ao 3º dia, nosso Senhor Jesus Cristo levanta dos mortos. E num período de 40 dias, Ele continua ministrando ainda. E nesses 40 dias Ele apregou o reino. E ao final desses 40 dias,
a palavra de Deus nos diz que Ele é assunto aos céus. Quando Cristo Ele é assunto aos céus, cumpre-se aquilo que Ele profetizou em João 14, 15, 16 e 17, de que convém que eu vá para que eu envie o Espírito Santo. Quando Cristo é assunto aos céus, 10 dias depois, no dia de Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa, Ele envia o Espírito Santo. E ali nós temos Atos 2. Quando Jesus envia o Espírito Santo, estabelece um tempo de edificação do seu corpo. Só que esse Senhor Jesus Cristo, nesse exato momento, Ele continua assentado no trono que o evangelista Marcos viu. Ele foi assunto aos céus e assentou à direita de Deus. Jesus continua sentado no trono, só esperando Deus dar um cutucão assim, falando: é agora, filho, volta lá. Ele só está aguardando um comando, irmão. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo, que está assentado no trono, é o Jesus que nós devemos conhecer. Ele não está mais pregado numa cruz. Ele não é mais uma criança de colo. Ele não é mais um coitadinho de um menino. Ele não é um miserável que nasceu numa manjedoura, não. Ele não é aquele que foi oprimido pelo diabo no Getsêmani a ponto de suar sangue e chorar sangue, não. O Senhor Jesus, a quem nós entregamos e rendemos a nossa vida, é o Senhor que está assentado no trono, e onde nós começamos a leitura aqui nessa noite, Deus o exaltou sobre todo nome que se possa mencionar. Esse Jesus, irmão, Ele é o único Jesus que existe. Esse Jesus que passou tudo que eu acabei de dizer para você nesses 30 minutos, é o único Jesus Cristo que existe. Em glória, em autoridade, em poder, tendo toda a autoridade sobre os seus ombros, tendo o governo e o cetro na sua mão. Esse é o único Jesus que existe. E talvez quando nós falamos sobre o único Jesus que existe, você possa, vagar como eu, pensando assim: mas como conhecê-lo? Nós temos alguns expoentes nas Sagradas Escrituras que viram o único Jesus que existe. Como acabei de citar para você antes, o evangelista Marcos, ele viu Jesus. Tanto que relata, lá no final do seu livro, do capítulo 16. Nós também temos, nenhum outro cara viu Jesus em toda a sua autoridade quanto o apóstolo João. E o apóstolo João, ele se ocupou em escrever um livro sobre o único Jesus que existe. Qual o estado de Jesus agora, pastor? Eu recomendo você ler Apocalipse, para você entender quem é o único Jesus que existe. O texto dessa mensagem é o que João viu. Porque João viu o único Jesus que existe, irmão. Só que João, ele viu Jesus em sua plenitude, em sua totalidade, todos os tempos. Alguns historiadores dizem que o apóstolo João tinha 16 anos, quando Jesus passou naquele mar da Galileia, naquela lagoa de água doce, de 12 quilômetros por 24, e disse a seguinte promessa para João: siga-me. Foi isso que João ouviu de Jesus: siga-me. E a palavra de Deus diz que isso bastou. Ao ouvir Jesus falar siga-me, ele largou pai, largou barco, largou rede, porque quando aquele homem falou siga-me, o seu coração queimou. Outros historiadores já dizem que João tinha 24 anos quando aconteceu o chamado, mas todos eles chegam em comum acordo em dizer que o apóstolo João morreu com 104 anos em Éfeso. Então, se você pensar o que João viu Jesus Cristo, a incógnita, porque assim era Jesus no início do seu ministério. Somente uma palavra.
João viu Jesus uma incógnita, mas esse aí não é filho de demônio? Esse não é filho do José da Maria? Os irmãos dele olharam para o próprio Jesus, os irmãos de Jesus falaram, ele está louco. A mãe dele foi querer pegar ele à força, Marcos 3 nos diz isso. João escutou o chamado de alguém que só era uma palavra, só era uma expectativa. E morreu com 104 anos, firme, nesse que um dia só era um logos, mas se tornou o rema, o verbo perfeito encarnado, e está assentado no trono. João, no final da sua vida, ele escreve o livro de Apocalipse, quando ele está isolado na ilha de Patmos. Ele morreu em Éfeso, ele não morreu em Patmos. E na ilha de Patmos, ele recebe a carta de Apocalipse. Eu quero que você imagine, porque talvez hoje, tudo que você está ouvindo desse culto é assim, cara, Jesus está me chamando, eu não estou entendendo nada. Quer entender uma coisa? Jesus quer você, e Ele mandou você render a vida a Ele. O que eu vou ganhar? Não interessa. Jesus não é um bingo. Jesus não é um brique. Jesus vai me prosperar, pastor, se você for a Jesus por causa do dinheiro. Se o diabo te oferecer uns trocos a mais, tu vai começar a servir o diabo depois. Não se serve Jesus por dinheiro, não se serve Jesus por saúde, não se serve Jesus por interesses humanos. Se serve Jesus por causa de Jesus, irmão. Ele segue Jesus. O próprio apóstolo João, ele escreve no seu livro, lá no final do Evangelho de João, ele diz assim: se fossem escritos, não caberiam em todos os livros das bibliotecas da terra o que Jesus fez. Eu acho que esse cara poderia explicar para nós quem é Jesus, né? Mas ele falou, não adianta. Eu entendo no fundo da minha alma, quer saber quem Ele é? Vai conversar com Ele, cara. Vai se relacionar com Ele, porque Ele não está morto, Ele está vivo. Ele está vivo. Mas Ele se preocupa em dizer, não há como registrar tudo. Quando eu olho o chamado de João, Jesus era só uma incógnita e ele seguiu. Então ele começa a ver Jesus fazer tudo que eu falei para você que ele fez. João estava junto quando Jesus pegou um chicote de azorrague e entrou no templo, virou a mesa dos cambistas, aqueles que estavam fazendo a casa do Senhor, que é casa de oração em casa de negócios. João estava junto, irmão. João estava junto quando Jairo chega desesperado e fala, Senhor, a minha filha morreu, vem ressuscitar. Que tal chegar uma demanda pastoral assim para mim hoje à noite? Ei, morreu lá, parou de bater coração e de respirar. Vem orar, pastor, para ressuscitar. Eu sou um homem, cara. Jesus olhou e falou, fechou, bora. Vamos lá, onde é que está a menina? João estava junto, irmão. João estava junto em João 6. É óbvio, escreveu, né? João escreveu João 6. Quando Jesus olhou para os seus discípulos, e os discípulos estavam achando muito pesado que Jesus estava falando sobre comer a carne e beber o sangue, João também recebe o convite do Senhor e fala, o quê? Tu está achando ruim essa palavra aqui? Vaza. Mas estão indo embora, Senhor, não querem ir também? Faz favor. Não suportam o que eu estou dizendo? Como vão suportar o meu reino que está por vir? João estava junto, irmão. Quando eu continuo lendo as escrituras, eu vejo que no monte da transfiguração, onde Jesus sobe num monte, ele leva Pedro, Tiago e João. O apóstolo João, imagina, devia estar dormindo assim como nós, alta madrugada. A gente dorme, irmão. Ele está meio dormindo, quando abriu os olhos, viu um ser em glória, rosto resplandecente como o sol, irmão. Isso era madrugada e de noite. E junto com ele 2 homens, e uma névoa espessa. João olhou os olhos e João viu, irmão. E João ouviu também o que Deus falou, o cala a boca para Pedro. Pedro queria fazer barraca, Deus falou assim, ei, esse é meu filho amado, a ele dai ouvidos. Não constrói nada para Moisés e para Elias, escuta Jesus.
Pedro estava junto, irmão. Eu penso no relato da ceia, o que João viu. Ai, ai. Tinha que ser um menino, né? Porque só menino faz isso. João estava reclinado ao peito de Jesus. Quando Jesus falou assim: um desses que estão aqui nessa mesa vai me trair. Eu imagino Jesus falando sobre traição, irmãos. É óbvio que seu coração estava batendo mais forte. João era o único que ia poder dizer como o coração de Jesus estava batendo naquela hora. João estava junto no Getsêmani, quando viu Jesus chorar lágrimas de sangue e suar sangue. João estava junto quando Judas, o traidor, traiu Jesus com um beijo. João estava junto quando aqueles soldados prenderam o Senhor Jesus e levaram até a casa do sumo sacerdote, e lá cuspiam, batiam no Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que João viu tudo isso, irmão. A Bíblia também nos diz que às 9 horas da manhã, quando Cristo foi crucificado, quem estava lá? João estava lá. 9 horas da manhã, Cristo é crucificado. Cristo fala as suas 7 frases na cruz. Quem ouviu as 7 frases na cruz? João estava lá. Quando o soldado cravou a lança e saiu água e sangue, o próprio João no seu evangelho fala assim: ó, eu vi, por isso eu estou falando o que eu vi. Vocês podem acreditar no que eu estou falando. Ele viu. João, ele estava lá, irmãos. João viu Jesus ser sepultado. Mas no terceiro dia, ele escutou uma mulher que tinha saído 7 demônios, gritando desesperada: ele ressuscitou! Ele ressuscitou! João ouviu isso também, irmão. João era um daqueles que foi para o monte lá na Galiléia, que Jesus combinou, lá naquele monte lá. João estava lá. João ouviu de Jesus, depois de ressuscitar, os comandos de Lucas 24 e de Atos 1. João ouviu tudo isso. Lá em Atos capítulo 1, versículo 9, João estava junto quando Jesus falou assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E tendo dito isso, Jesus começou a ser elevado aos céus. João estava lá olhando. João estava lá, irmãos. Em Atos capítulo 2, quando somente toda aquela multidão que seguia Jesus, somente 120 ficaram orando, resolveram obedecer. Os outros foram para casa cuidar dos seus assuntos, foram vender seus celulares, foram cuidar dos seus negócios. É que tem muito vendedor de celular aqui, irmão, por isso a gente comenta isso, né? Eles foram cuidar da sua vida, mas 120 resolveram falar assim: não, nós vamos obedecer o que Jesus direcionou. João foi um desses que, quando abriu os olhos, viu uma língua de fogo descer sobre Pedro. João viu isso. João então sente o calor daquele que estava fora aconselhando, agora vindo morar dentro dele, irmão. Jesus foi participante, João foi participante do Espírito Santo. O apóstolo João saiu juntamente com os outros apóstolos e pregaram o evangelho no mundo inteiro antigo. Sabe quem está com Pedro em Samaria? O apóstolo João. Sabe quem está de pano de fundo em Atos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 15? O apóstolo João. O apóstolo João, ele estava em todo o tempo, desde quando Jesus era uma incógnita, até quando Jesus foi assunto aos céus. Ele participou de todo o ministério do Senhor Jesus Cristo. Quando eu penso então que ele morreu com 104 anos, e eu estudo um pouquinho da história da igreja, vai ficar evidente para mim: o apóstolo João viu todos os apóstolos morrerem. Ele viu o apóstolo Pedro morrer. Ele estava ali quando Estevão foi morto a pedradas. Ele estava ali quando Tiago foi decapitado. Talvez ele não viu porque estava em Éfeso, mas ouviu os relatos de Paulo ser picado em pedaços e espalhado em Roma. Por fim,
Ele escreve o Evangelho de João, que é a matéria que solidifica a nossa fé. Ele escreve as cartas de João à igreja, que é a matéria que solidifica a nossa fé. Então, certo dia, depois de tantos anos servindo Jesus, o imperador manda prender João. E João é preso e é levado à ilha de Patmos. E na ilha de Patmos não tinha ninguém para orar por ele, para estar junto com ele, mas havia o Emanuel, o Espírito Santo que Jesus tinha mandado lá em Atos 2. Então a palavra de Deus nos diz que no dia do Senhor, o dia do Senhor é domingo, irmão. Certo domingo, João, preso por causa do testemunho de Cristo, resolve fazer as coisas que os crentes fazem. Ele vai orar. E quando ele começa a orar, a palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 1, que ele se achou em espírito. E tomado em espírito, uma voz atrás dele lhe falou uma coisa, disse assim: escreva num livro o que você vê e envie a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, e tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. O que João viu, pastor? Ele tenta relatar o estado de Jesus. Mas uma coisa que me faz tremer, irmãos, é que esse homem, que caminhou 3 anos e meio com Jesus, ouviu seu coração bater, comeu com ele, dormiu com ele, esteve em tantos lugares com ele, viu tudo o que ele podia fazer, quando vê Jesus no seu estado de exaltação, a Bíblia diz que esse João cai aos seus pés como morto. Amada igreja, não estamos falando do Jonas, um cara que há 19 anos segue Jesus meia boca, que de uns 10 anos para cá criou vergonha na cara e tem honrado o Senhor. Não está falando que o Jonas caiu como morto. Está falando que o cara mais íntimo da Bíblia, quando viu Jesus no seu estado de exaltação, caiu como morto. O que João viu? Quem é Jesus? O que tu sabes sobre Jesus, igreja? Estou 30 anos na igreja. Você já andou nesse nível? Tu tem esse nível de revelação? Então eu não te autorizo a desviar. Como assim? De acordo como o crente vai ficando mais velho, chega num ponto ele desvia. Só desvia se tirou os olhos de Jesus. Luta não desvia crente, irmão. Cadeia não desviou João. Perseguição não desviou João. Mas levaram na ilha de Patmos, isolado no meio do nada. Mas ninguém se isola da presença de Deus, irmão. Se João viu e caiu como morto, agora tu entende o que nós lemos em Filipenses 2:9? Que quando todos verem Jesus,
todo joelho vai dobrar. E toda língua vai confessar. Eu não vejo Filipenses 2 sendo escrito simplesmente, irmãos, para nós. Eu vejo Filipenses 2,9 sendo escrito para encorajar nós, que independente do que as pessoas falam, pensam, imaginam, denigrem você, pisam em cima de você, você tem que estar ciente que essas mesmas pessoas, se não se converterem em vida, vai chegar o dia que Jesus em glória vai estar diante delas, e os seus joelhos, eles vão dobrar, e a sua boca vai confessar. Se João o íntimo caiu como morto, se o pastor chega a tremer na base, irmão, acha que teu bracinho cruzado, tua cara de desinteressado vai mudar a glória de Jesus? Tua soberba humana, quem ele pensa que é? Acho que vai mudar o fulgor do poder e autoridade do nosso Senhor Jesus, irmão? Se nós que somos crentes, conhecemos a palavra, já servimos a Jesus há anos, abandonamos as vidas que nós levávamos, estamos carregando firme nossa cruz. Se a gente a esse relato treme, o que dizer do mundo pecador, irmão? O que dizer dos ímpios? Eu almejo esse lugar, irmão. Eu almejo esse lugar em vida, de contemplar o Senhor Jesus em toda a sua glória, irmão. E se morrer, pastor, se morrer, morremos. Eu sonho entrar nesse nível do apóstolo João, irmão. Mas sabe o que Jesus mandou eu pregar hoje para nós todos aqui? Não existe Apocalipse 4:1 sem Mateus capítulo 4. Para você entrar nesse nível de revelação e intimidade, você tem que passar no nível que Jesus estabeleceu hoje aqui. Ei, me siga. Pastor, eu não sei direito. Você nunca vai saber o suficiente. Pastor, eu não entendo direito. Jamais vamos entender nessa dispensação totalmente. Mas se bradou aí no teu coração, irmão, eu preciso seguir Jesus, cara. Eu não sei, não entendo, não, eu tô doido. Só tem uma coisa aqui dentro falando para mim assim: aqui é teu lugar. O pastor falou de batismo, tu tem que se batizar, cara. Eu nem sei o que é batismo. Vem às 14h, a gente sana as dúvidas, tá? Eu vou virar crente. Não é mudança de religião, irmãos, é mudança de mente. Porque a única coisa que nos transforma, irmão, é o Senhor Jesus Cristo. João não conhecia Jesus até o dia que conheceu. Você percebe? Que a partir do dia que conheceu, conheceu. João nunca tinha sido chamado por Jesus até o dia que foi. Assim como talvez hoje você nunca foi chamado por Jesus e hoje é a primeira vez. Eu recomendo você obedecer. Ou talvez Jesus já te chamou várias vezes, mas tu está com o teu joelho assim, ó, diante de Deus, ó. E Deus te dá uma oportunidade de hoje render a vida a Cristo e segui-lo. Jesus vai voltar, irmãos. E quando Cristo volta, segundo a profecia de Oséias, Abacuque também diz isso, a vara da graça é quebrada.
Hoje nós temos oportunidade de Deus olhar para nós e falar assim: viu, eu não quero nem saber dos teus pecados, eu não quero nem saber quem você foi, interessa o que você vai se tornar em mim a partir de hoje. Jesus não quer nem saber do teu passado, irmão. Jesus quer saber se você vai honrar esse presente que Ele te deu. Quer segui-lo, irmão? Feche seus olhos, por favor, e curve sua fronte. Qual é o primeiro passo, pastor? Quando Jesus chamou João, Ele disse: siga-me. Então João teve que sair do seu lugar e ir após Jesus. E essa é uma representação exata para todos vocês que desejam seguir o Senhor, de você sair do seu lugar. E eu vou para onde, pastor? Você vai vir aqui diante do altar, para você entregar a sua vida a Jesus, para você render a sua vida a Jesus. Eu vou pedir para todos continuarem com as suas frontes e seus olhos fechados, porque esse é um momento de decisão, e é um dos momentos mais sérios da nossa vida, quando Jesus nos chama e nós dizemos: eis-me aqui. Querido Espírito Santo, o Senhor trouxe, papai, teus filhos nessa noite a esse lugar para ouvir esta palavra. Essa palavra, Jesus, que há muitos anos, Deus, me libertou de todos aqueles demônios que me aterrorizavam, me libertou da depressão, dos vícios, da imoralidade. Ó Jesus, eu jamais me arrependerei de ter dito sim para Ti, Senhor. E em todos esses anos, Jesus, somente gratidão flui no meu coração por tudo aquilo que o Senhor pediu e liberou sobre os nossos corações. Obrigado pelas renúncias que eu tive coragem de fazer, mas eu só fiz porque o Senhor me encorajou, Pai. Obrigado por esse lugar que nós estamos hoje, de poder compartilhar a Tua palavra, do Evangelho que devolve a vida, do Evangelho que indica o caminho e prepara os santos para a Tua volta. Eu sei, Jesus, que o Senhor trouxe muitos aqui nessa noite para lhes dizerem sim para Ti, Senhor. Eu te peço nessa hora, ousadamente, Espírito Santo, todos esses que o Senhor nessa noite trouxe a esse lugar para dizerem sim para Ti, para entregarem a sua vida a Ti, Pai, e Te seguir para o resto dos seus dias. Que o Senhor agora toque nesse coração, Senhor, que a Tua voz fale mais alto do que todas as outras vozes, meu Deus. Que meu irmão, minha irmã entendam alto e claro o Teu convite de amor, porque o Senhor não quer condenar ninguém, o Senhor quer salvar a todos. Eu peço, Jesus, que esses que precisam Te seguir e hoje decidem isso, assim como João um dia saiu da onde estava e foi até Ti, que eles saiam da onde eles estão nessa hora e venham aqui diante do Teu altar para em vida dobrarem os seus joelhos diante de Ti e confessarem o Senhor.